A ideia de lançar uma trilogia de filmes com um espaço de uma semana entre um e outro é muito bacana, e foi justamente o que a Netflix fez com a trilogia Rua do Medo, que é composta desses filmes de terror, e eu vou comentar agora sobre ele de uma forma geral, passando pelos três. A história se inicia no primeiro filme, que começa em 1994, onde a gente acompanha um grupo de adolescentes que se depara com uma força do mal que está assolando a cidade de Shadyside há mais de 300 anos. Então, vou comentar sobre a trilogia quebrando em cada um dos filmes, e eu acho que o conceito em si ele é muito bacana, porque a trilogia foi dirigida pela Leigh Janiak, que também escreveu o roteiro baseando no caso numa série de livros escritas pelo autor R.L. Stine, e aí eu acho bacana o conceito no sentido de que você tem essa oportunidade de contar uma história em 3 linhas diferentes, tipo, você conta uma história que se passa em 94, o segundo filme que é 78 e o terceiro que é 1666. E isso acaba sendo muito interessante porque permite você contar meio que 3 histórias individuais com personagens próprios, mas de uma certa forma que acabam se conectando em algum nível, em alguma instância. Eu acho que isso é muito positivo para a trilogia como um todo, porque falando especificamente de 1994, eu não gostei, achei bem fraquinho e eu quase desisti de ver os outros por causa desse primeiro. A história que abre esse primeiro filme sobre essas cidades vizinhas, onde Sunnyside prospera enquanto Shadyside é amaldiçoada, constantemente tem tragédias, é interessante, mas soava muito corrida e eu não me importei muito com esses personagens que foram apresentados no começo, mas principalmente eu acho que esse primeiro filme ele é uma desperdiçada oportunidade de trabalhar e até mesmo dialogar com filmes de terror desse período, mais especificamente talvez o grande destaque da década de 90, de 1990, que era o Pânico, que era um filme que ao mesmo tempo que ele satirizava, ele homenageava, em certo ponto ele até desconstruía tropos do gênero de terror slasher, enquanto que o que eu vejo nesse primeiro filme é muito reduzido a jumpscares e uma trilha sonora que às vezes vai dar aqueles picos que eu acho totalmente gratuito e nem um pouco inspirado. É um filme que, como eu disse, eu quase larguei o resto da trilogia porque eu achei ele bem mediano pra fraquinho. Porém, o segundo filme, que é em 1978, acabou me trazendo de volta para a trilogia, porque eu gosto de vários pontos desse filme, começando pela ligação que ele acaba fazendo a lá meio Premonição 2, no sentido de que os personagens do primeiro filme vão atrás de uma pessoa que sobreviveu a um massacre no acampamento, e aí chegando lá essa pessoa vai contar sobre a história dela, e aí a gente passa a acompanhar essa história nesse acampamento em 1978. Nesse segundo filme, a diretora Leigh, ela explora o terror slasher de uma forma que é muito mais uma homenagem, eu sinto, principalmente, de forma geral, a filmes da década de 70, mas focando muito em Sexta-feira 13, o primeirão de todos, que é claro as referências, seja no assassino que em determinado momento está usando um saco na cabeça, ou então também a questão de que se passa num acampamento, sendo que o primeiro Sexta-feira 13 se passava num acampamento, é constante você vendo essas homenagens, mas é um filme que, falando em termos de terror mesmo, ele não assusta, mas acaba divertindo justamente nessas homenagens, e como é um filme, esse segundo principalmente, que ele pega algumas características que eram muito definidas no gênero de terror slasher, da questão de quem ia morrer antes, da questão de quem estava transando, o que ia acontecer com eles logo em seguida, dessa punição pelo fato de você estar transando, e aqui eles dão uma subvertida disso numa forma que é muito interessante, além do fato de que é o primeiro filme da trilogia que começa a pincelar algumas questões envolvendo a narrativa que você pode não pegar logo de cara, mas quando você vê o terceiro filme e você passa a olhar esse segundo,
você vê com outros olhos as escolhas das pessoas que passam a sobreviver. Se você tá curtindo o vídeo, deixa o like e assina o canal. Além disso, uma outra coisa que eu achei muito bacana nesse segundo filme é como a narrativa ela soa mais assertiva mesmo, em como ela desenvolve a questão desse acampamento, mas principalmente nas suas personagens principais, que seria a Cindy e a Zig, o desenvolvimento delas quanto irmãs, que por mais que elas passem boa parte do filme separadas, há um desenvolvimento bacana nisso, até um diálogo mais profundo em relação também ao fato de Shadyside ser amaldiçoada e como que ele vai dando pequenas pistas também em torno da Sarah Fier. Foi um ótimo segundo filme que me trouxe de volta para querer ver a conclusão dessa trilogia, além do fato de que ele é muito divertido, ele é bem violento, ele é bem sanguinolento, há bastantes mortes dentro dessa segunda parte, ao contrário da primeira, que até tem uma considerável quantia, mas eu acho que ela não é bem distribuída durante o filme, enquanto que a parte 2 consegue fazer isso de uma forma que é engajante você querer continuar acompanhando para ver para onde essa história vai, mesmo você sabendo que a conclusão não vai ser das melhores. É um excelente filme de meio que traz essa expectativa para ver como a trilogia vai ser concluída. She's possessed by the witch. The only way to explain her psycho behavior. Fuck you! Guess we're even now. You do know what they did to Sarah Fier, right? E talvez o maior desafio da trilogia A Rua do Medo, de uma forma geral, é justamente como ele quer contar essa história, indo do tempo mais presente, que é 94, para o mais antigo, que é 1666. E não só isso, mas como em 1666, já falando do terceiro filme, ele também, além de se afastar do período mesmo que estava se passando, porque é 3 séculos para trás, ele também muda o seu gênero em um certo nível, eu sinto. Ele deixa de ser necessariamente um filme de slasher, como a parte 1 e a parte 2 acaba sendo, e vai muito mais para um folk horror, um terror rural. Nesse momento, nessa conclusão, eu sinto que o trabalho da diretora acaba se pagando, a aposta se faz, sabe? Porque quando a gente acompanha a origem de tudo, acaba sendo muito interessante por vários pontos. Primeiro porque traz os personagens que você viu na parte 1, na parte 2, aqui fazendo outros papéis, acompanhando a origem disso tudo, mas também como acaba tendo paralelos muito interessantes, narrativamente mesmo falando, visualmente, com o filme de 78 e o de 94, mas também como que ele traz outros contornos narrativos que acabam agregando ao todo a experiência, quando ele vai falar muito sobre histeria, preconceito, machismo, pega a questão da bruxaria e subverte isso de uma forma muito interessante. E aí quando você passa a ver de novo o primeiro filme e o segundo com essa ótica já em mente, eles acabam crescendo. Eu diria até que o 1994, que eu não gostei, ele cresceu um pouquinho depois de eu ver o 1666. Falando sobre o terror em si mesmo, dessa terceira parte, eu acho que ela também não se destaca tanto assim. Eu entendo essa questão do folk horror, desse terror mais rural, dessa ambientação, só que eu acho que ele nunca alcança a sua totalidade nesse sentido, por mais que você sinta um pouco essa referência à vila, à bruxa mesmo. Eu acho que o clima acaba nunca se instaurando mesmo, ou até talvez um pouco pela necessidade de as coisas acontecerem bem rapidamente, porque a gente precisa voltar para 94 para as coisas se resolverem, mas eu acho que é um exercício de estética e de linguagem bem interessante que ele acaba fazendo. The devil has come to feast on our misdeeds. If they want a witch, Witches! Witches! I will curse this town forever. E no fim, a trilogia Rua do Medo, eu acho que ela acaba sendo competente, divertida, bacana. Pelo menos pra mim, se eu colocasse num ranking, seria 78, 1666 e 94. Qual que seria pra você? Deixa aqui embaixo nos comentários pra eu saber. Mas eu sinto que não é necessariamente uma trilogia de filmes de terror que vai ser muito marcante, que tá reinventando a roda do terror. Eu acho que nem é a vontade dela, mas eu gosto como ele faz esse pupurri de referências, pegando Carrie a Estranha, pega um pouquinho de Pânico, A Hora do Pesadelo, pega ali Sexta-feira 13, pega uma bruxa, coloca tudo ali e acaba entregando esse resultado que, entre altos e baixos, acaba sendo divertido no processo. E é isso, pessoas, como eu já disse, deixa aí embaixo nos comentários qual foi o seu favorito ou a ordem de preferência. Assine o canal aqui do lado, deixa aquele like que isso ajuda muito e nos vemos na próxima. Tchau, gente!